Boa noite a todos. Que momento especial, prefeito Adriano. Vice Rejane Gambim, né? Presidentes Averot, Jonas Tilp, Zeca, né? Do Conselho das Entidades, junto com a CIG. Né? Uma noite em que a iniciativa privada e a pública, tá? Juntas, em conjunto, assinam uma ação para o bem da nossa economia e da nossa cidade. Né? A assinatura do Código Municipal do Empreendedor e o painel com os candidatos a governo do Estado de Santa Catarina são exemplos de grandes ações que podemos realizar quando caminhamos juntos. Então, obrigado pela parceria, pela presença e um bom evento a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Sou o presidente da Comac de Joinville. Agradeço realmente a presença de todos aqui e faço de minhas palavras o que a Marge falou agora há pouco, né? Que nós, unidos, nós somos mais fortes. E Joinville, ela pode e deve ficar sempre unida. É assim que nós vamos conseguir algo de bom para a nossa cidade. Espero que hoje tenhamos poder colher bons frutos aqui. E bom evento a todos. Muito obrigado. Todos nós podemos experimentar uma alvoroçada chegada aqui hoje na sede da CIG, né? Isso mostra que a gente vai ter uma campanha acirrada. Conhecer as propostas dos nossos candidatos é fundamental para que a gente possa escolher bem quem vai representar Santa Catarina para os próximos 4 anos. Então, que a gente possa ser aqui um bom ouvinte e possa ser um bom disseminador de tudo que a gente vai ouvir. Porque é importante que as conversas aconteçam nas famílias, que as conversas aconteçam nas rodas de amigos, que aconteçam nas associações e, principalmente, que a gente faça e exerça o nosso voto. Joinville desperdiçou mais de 100 mil votos na última eleição, isso já é dito várias vezes. Nós não podemos permitir que isso aconteça. A concentração dos nossos votos vai permitir que a gente possa ter representantes ocupando os cargos de deputado federal, estadual. Hoje aqui a gente está tendo uma oportunidade única, né, de ter todos os candidatos a governo do Estado aqui apresentando as suas propostas. Então, que a gente possa ter uma noite muito boa, né, e que ela possa nos inspirar para a gente fazer o nosso voto um voto certo. Muito bem. Boa noite a todos, boa noite ao prefeito, vice-prefeita, aos vereadores aqui presentes, às demais autoridades. É um motivo extremamente importante para a nossa cidade, que eu acho que é o momento de buscarmos o comprometimento das necessidades que a nossa região, não só Joinville, mas toda a região tem, em vários aspectos que a cidade precisa para continuar crescendo, para continuar gerando emprego e renda para o nosso município. Temos aí a campanha organizada pelas 4 entidades, vote certo, vote por Joinville e região, e hashtag seu voto faz a diferença. Então, quero aqui reforçar a importância do voto para que a nossa cidade continue sendo bem representada no âmbito não só estadual, mas nacional também. Obrigado. Obrigado aos presidentes. Daremos início agora ao primeiro tema da agenda de hoje. O dia 19 de setembro de 2022 passa a representar um importante marco para o empreendedorismo de Joinville. Nesta noite, o prefeito Adriano Silva vai sancionar o Código Municipal do Empreendedor. Convido os secretários municipais presentes, os vereadores, para que acompanhem a assinatura da sanção da lei que institui o Código Municipal do Empreendedor de Joinville.
Tá, e, portanto, a assinatura da lei que institui o Código Municipal do Empreendedor de Joinville. E agora o prefeito Adriano Silva faz a entrega do Código Municipal do Empreendedor aos presidentes da CIG, ACOMAC, AJORPEM e CDL. Uma salva de palmas, por favor. Daí, portanto, sancionada a lei que institui o Código Municipal do Empreendedor de Joinville. Ouviremos agora o prefeito de Joinville, senhor Adriano Silva, com a sua mensagem. Boa noite a todos. Vou pedir permissão para falar sentado, até para o meu médico não me ver que eu estou aqui. Estou em recuperação aí de uma pequena cirurgia, retirada vesícula. Retirei na quinta-feira passada. Então é a minha primeira saída de casa, então ainda estou meio maleixo. Mas eu não poderia não estar aqui presente nessa noite especial, porque foi no 1º de março do ano passado, no meu aniversário, inclusive, aqui, na reunião da CIG, com o Corsini presidindo, que nós declaramos que faríamos o Código de Defesa do Empreendedor, que era um instrumento muito importante para que a gente deixasse de forma perene aquilo que a gente deseja que aconteça todos os dias na cidade de Joinville, que é o empreendedor ser atendido como o principal cliente da nossa cidade. E a lei de incentivo, econômico, né, que existe na lei federal, ela é incluída dentro do Código do Empreendedor. O Código do Empreendedor lhe traz algumas questões muito boas para a nossa cidade. Por exemplo, a primeira coisa que ela considera a presunção de boa-fé de todo empreendedor. Isso parece pouco, mas é muito quando a gente trata no dia a dia. Quando a gente trata de que todos são honestos até que se prove o contrário, as portas da prefeitura elas estão abertas para atender a todos os empreendedores. E se nós transformarmos isso uma realidade no Brasil, a gente cresce exponencialmente. E mais, os nossos servidores públicos estão dispostos e também querem fazer isso. Essa mudança cultural já acontece hoje dentro das secretarias, né, que fazem um atendimento hoje aos nossos empreendedores, e essa mudança cultural tem sido fundamental para que a gente crie instrumentos legais importantíssimos que, inclusive, pautam nacionalmente, como acontece hoje, a lei dos recuos dos rios na cidade de Joinville, que só ocorreu devido à conversa com empreendedores, com o executivo, com técnicos do nosso executivo, entenderam todo o processo e fizeram toda essa mudança. Então, a presunção de boa-fé é fundamental para que a gente possa perenizar o que o nosso brasileiro tem de melhor, que é a criatividade e nós darmos liberdade aos nossos brasileiros trabalharem. A tramitação total digital de processos e requisições, buscar continuamente a diminuição da burocracia, a facilidade da abertura de empresas, diminuição dos prazos, isso é fundamental. Conseguimos evoluir muito em um ano para cá, muito mesmo, mas nós ainda vamos conseguir evoluir mais ainda quando nós implementarmos as questões tecnológicas que são possibilidades ainda infinitas de buscarmos constantemente, e isso passa a ser regra dentro do serviço público. Buscar ações
que mitigam, que diminuem a burocracia de forma constante. E a aplicação dos conceitos de risco com facilidades para atividades de médio e baixo risco. Então, a ampliação disso, fazer com que atividades de baixo e médio risco venham cada vez mais ter a sua facilidade, como instrumentos autodeclaratórios também, a construção disso. Agora, a Marge, né, e os demais presidentes das entidades aqui representadas, é fundamental a importância isso que eu vou falar. Joinville fez um trabalho fantástico nas urnas, que não só mudou o executivo, mas trouxe para o legislativo uma mudança importantíssima e que está aqui no texto dessa redação. Se não fosse o trabalho da Câmara de Vereadores, de trabalhar em conjunto, discutir as propostas juntas, não desmontar muitas vezes um projeto interessante, mas contribuir com a construção dele, nós não teríamos conseguido chegar ao código que nós temos hoje aqui, que é um instrumento legal e que dá legitimidade para que todo empreendedor seja tratado como um grande cliente. Então, eu quero parabenizar a Câmara de Vereadores, representadas por vários vereadores, parabenizar a liderança do presidente da Câmara de Vereadores, Maurício Peixe, que trouxe uma dinâmica diferenciada, e agradecer realmente a todos os vereadores. Porque hoje nós não temos um vereador amarrado com nós com cargos ou com trocas, como era muito feito. Hoje nós temos o quê? Nós temos liberdade de discussão, liberdade de ideias e de projetos para que se construa uma verdadeira democracia. E é isso que é feito hoje na cidade de Joinville. Eu diria que dá até mais trabalho para ambas as casas, mas o resultado é muito melhor quando se é construído dessa forma. Então você tem razão, e vocês têm razão quando falam, quando o privado ele é ouvido, quando ele é representado dentro da Casa Legislativa e quando o Executivo está disposto a executar, nós não temos como não imaginar um futuro extremamente promissor para a nossa cidade, estado e país. Parabéns a todo o meu time, a começar pela vice-prefeita Regiane Gambim e aos meus secretários que se envolveram diretamente na construção desse instrumento. Foram dezenas de reuniões para se chegar a esse instrumento. Parabéns e que viva a liberdade econômica na cidade de Joinville. Muito obrigado, prefeito. Em nome das entidades, mais uma vez, boa recuperação para o senhor, agradecimento pela presença aqui também. Daremos início agora à segunda agenda da noite. O painel com os candidatos ao governo de Santa Catarina é uma iniciativa do Conselho das Entidades Empresariais para contribuir com o processo democrático, com a cidadania e com o estímulo à participação dos eleitores. As regras desta agenda foram compartilhadas previamente com os candidatos e reforçadas hoje à tarde com os assessores. Os candidatos, cujos partidos têm representação no Congresso acima da cláusula de barreira, serão ouvidos individualmente e por ordem alfabética. Todos terão 10 minutos para falar sobre suas propostas em 2 pontos específicos: projetos para o desenvolvimento do setor produtivo e economia e compromissos com a comunidade de Joinville e região. A base é um manifesto das entidades empresariais de Joinville, cujo protocolo será assinado hoje pelos candidatos. Marcos, o prefeito também gostaria de dar uma palavra. Pois não, prefeito. Bom, eu gostaria só de reforçar algo que eu já havia falado junto com os presidentes das entidades, inclusive Câmara de Vereadores, onde a gente está se unindo num esforço comum para a gente poder trazer pleitos importantes para a cidade de Joinville. Então, eu, como prefeito, estarei entregando, em nome da cidade de Joinville, 3 pleitos principais que representam importantes avanços para a nossa cidade. O primeiro é que todos os candidatos se comprometam à estadualização das contas do Hospital São José. Hoje o São José consome 350 milhões de reais por ano, sendo que a política hospitalar é de responsabilidade estadual e federal, não é municipal.
Com isso, hoje, nós não temos a menor capacidade de fazer a previsão de quando Joinville será toda asfaltada. Não existe condições hoje de fazer essa previsão. Em pleno 2022, 40% das nossas ruas urbanas ainda são de barro, e sem previsão de terminar e de apagar isso da nossa história. Então é fundamental que o Estado nos ajude assumindo as contas do Hospital São José. A segunda é a manutenção no Plano 1000. Também sempre elogiei e elogio as atividades corretas e que ajudam. E o Plano 1000 foi um projeto do governo Carlos Moisés e que trouxe a municipalização dos recursos públicos para que pudesse ser investido a médio e longo prazo em infraestrutura, dando condições para que os municípios pudessem estudar em onde fariam esse investimento e fazer esses investimentos de grande porte. São 604 milhões de reais aqui para a cidade de Joinville. Então, que todos os candidatos se comprometam com a manutenção do Plano 1000. E o terceiro e último, o aumento do sistema prisional do Estado de Santa Catarina. Parece estranho, poucas vezes escutamos isso de alguém fazendo pleito. Mas isso aqui é fazer justiça com as nossas forças policiais que estão na rua. Hoje, como prefeito, eu percebo o quanto nós enxugamos gelo. Prendemos e a justiça solta. E uma das grandes condições que a justiça solta é porque nós estamos com todo o nosso sistema prisional lotado com mais de 20% da sua capacidade instalada sendo consumida por detentos, né, que estão ali. Então, se aumentarmos o sistema prisional no Estado de Santa Catarina, e não em Joinville, porque Joinville já tem sistema prisional, mas o que nós não queremos mais é ficar recebendo de outras regiões do Estado e serem soltos aqui na nossa cidade para nós prendermos de novo e a justiça soltar de novo. Então, são esses 3 pontos que nós fizemos uma carta nominal a todos os candidatos que estarão recebendo essa carta nessa noite, junto com as cartas das entidades empresariais aqui presentes. Obrigado. Viu, prefeito? Esses seus 3 pleitos estão já no nosso manifesto também, reforçando, tá bom? Obrigado, prefeito. E a Câmara de Vereadores também fez os mesmos pleitos, né, que foi colocado. Então, é um conjunto, eu acho que essa união de forças é fundamental para que Joinville, como a maior cidade do estado de Santa Catarina, possa, de fato, ter a relevância dentro também do governo do estado e termos aí condições de continuar crescendo a nossa cidade. Obrigado, prefeito, novamente. Obrigada, é uma boa recuperação, Adriano. Lembro a todos que este evento está sendo gravado para ser compartilhado com associados e parceiros nos canais da CIG, a Comac, a Jorpem e CDL. E já temos um encontro marcado para o segundo turno. Daqui a 4 semanas, no dia 17 de outubro, o Conselho das Entidades vai receber novamente 2 dos candidatos que estarão conosco hoje para uma agenda em que será possível aprofundarmos estas e outras propostas dos planos de governo. Lembro a todos que estão, neste momento, aqui na plateia, para que não haja qualquer manifestação durante a fala dos candidatos que vão se apresentar a partir de agora. Já está conosco o candidato Carlos Moisés da Silva. A partir de agora, nós teremos a ajuda do cronômetro regressivo para acompanhar todo o tempo da fala do candidato nesta noite. Candidato Carlos Moisés, o senhor tem 10 minutos a partir de agora para compartilhar suas propostas para o desenvolvimento da economia e seus compromissos com a comunidade de Joinville e região. Só peço, por gentileza, para se atentar a esses 2 temas que já são as regras previamente acertadas com todos os assessores. Nosso tempo de 10 minutos começa a valer a partir de agora. Boa noite, candidato. Muito boa noite. Cumprimentar nosso presidente Maria Regina, em seu nome de todos os demais representantes de entidades aqui nominados, meu candidato a vice-governador Udo Deller, bem conhecido aqui dessa cidade, e agradecer a oportunidade de nós virmos aqui conversar um pouquinho com vocês. É impossível vir aqui e também não fazer, para quem está em mandato, né, está em exercício do cargo, não fazer um pequeno resumo, pelo menos, do que a gente tem feito no estado de Santa Catarina, porque eu tenho uma pesquisa que diz que 90% dos catarinenses não conhecem efetivamente os avanços
do nosso governo nas diversas áreas. E para que haja desenvolvimento efetivo na região, como é o caso de mais de 1 bilhão de investimentos que nós temos aqui na região de Joinville, e proposta, inclusive, de investimentos com o Plano 1000, que eu ouvia o prefeito Adriano mencionar aqui, que é um compromisso que se quer que os demais candidatos mantenham, que é uma política nossa, uma política do nosso governo, de descentralizar recursos, sem olhar a bandeira político-partidária, olhar onde as pessoas vivem. Então, por isso, mais de 600 milhões de reais de investimento no Plano 1000 para a cidade de Joinville, por exemplo, né, e tantas outras que já estão executando seus planos. Nós assumimos um governo em 2018 com uma bandeira, eu fui eleito com a ajuda do presidente Bolsonaro em 2018, e 3 bandeiras nós assumimos, que era mais Brasil, menos Brasília, os senhores se lembram, combate à corrupção e a diminuição do tamanho do Estado, do Brasil como um todo, né, a diminuição da máquina pública. E eu fui absolutamente coerente e leal a essas 3 promessas que nós fizemos ao povo de Santa Catarina. Nós efetivamente fizemos políticas de descentralização, como a política hospitalar catarinense, que pega 173 hospitais, outro tema que eu ouvi o prefeito falando aqui agora, né, como a questão do Hospital São José aqui de Joinville. E antes os hospitais era pela cor dos olhos, né, recebiam recursos do Estado, mas de forma não por meritocracia. Hoje a gente tem uma política, oferta serviços à sociedade, os recursos chegam, podendo receber até 2 milhões por mês no hospital de porte 6. Isso a gente, da mesma forma como o Plano 1000 também não olha bandeiras político-partidárias e coloca dinheiro nas cidades. A gente efetivamente fez o Mais Brasil, menos Brasília, com essas políticas de descentralização. Multiplicamos de 3 mil para 60 mil alunos do Uniedu, investimentos no ensino superior. Criamos coisas novas, como Bolsa Estudante, enfim. A nossa administração tem o orçamento de maior sensibilidade social da história do nosso Estado. Multiplicamos por 6 os investimentos de infraestrutura, especialmente de revitalização e manutenção rodoviária, se compararmos com os 8 anos do governo anterior. E assim fizemos, o dinheiro chegando nas cidades onde as pessoas vivem. No quesito combate à corrupção, que era a nossa segunda bandeira de 2018, nós efetivamente fizemos. Com revisão de contratos, a gente conseguiu fazer com que o Santa Catarina economizasse 505 milhões de reais todos os anos. Se a gente fizer a conta dos últimos 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos, nós já ultrapassamos 2 bilhões de economia. As pessoas perguntam como que o Estado tem dinheiro para investir sem aumentar R$1 de tributo, que é um dos nossos compromissos assumidos na eleição e realmente efetivamente feitos, inclusive diminuindo tributos, antes mesmo da lei federal determinar a diminuição do ICMS sobre a gasolina e o óleo diesel. Nós já fizemos isso em outubro do ano passado. Nós vamos reduzir uma arrecadação de 5 bilhões, mas o Estado de Santa Catarina, saneado como está, com a diminuição do tamanho da máquina, a gente consegue superar essa perda de arrecadação. Então, efetivamente, e o que é a revisão de contratos? Em 2017 e 2018, nós comprarmos oxigênio, por exemplo, para os hospitais, e pagar 24 milhões, e nós entrarmos em 2019 e pagarmos 12 milhões a mesma quantidade. Fizemos isso em vários contratos, dentre eles até do sistema prisional, que foi citado aqui. Um único contrato reduziu de 100 milhões para 50 milhões por ano. Um único contrato do sistema prisional. Então, nesse sentido, a gente também combateu a corrupção. Esse combate à corrupção é uma corrupção que o cidadão comum não conseguia enxergar, nem sequer os órgãos de controle conseguiam enxergar. Só quem está dentro da máquina pública para combater. Então, talvez a nossa maior obra do nosso governo seja efetivamente a obra da integridade. E, por último, a diminuição do tamanho do Estado. Nós diminuímos efetivamente o Estado e 2.054 cargos comissionados e funções gratificadas, extinguimos as secretarias de desenvolvimento regional, que não atendiam mais o seu objetivo, e colocamos esse dinheiro efetivamente nas cidades. E aí a gente começou a transformar alguns cenários. O primeiro foi, pela primeira vez na história, aplicar o mínimo constitucional em educação. E isso é investir também aqui na região, porque nós temos 1.064 escolas em Santa Catarina, e dentre elas várias aqui, e nós fizemos um investimento de 7,7 bilhões de reais na educação, com um salário mínimo de R$5.000, uma remuneração mínima de R$5.000, histórica para os professores de Santa Catarina, muito acima da média do piso nacional.
pela primeira vez na história, nós estabelecemos um Bolsa Estudante para o ensino médio, que também pegou, hoje, recebe quase R$600 por mês, R$568 por mês, precisamente, R$2.650 por ano, 6 mil, né? Na verdade, e 6.650, 250, para o aluno de ensino médio que não tem condição de se manter na escola e teria que trabalhar. Tem alunos desses hoje que efetivamente estão mantendo as suas famílias, até aluguéis, e se alimentando do Bolsa Estudante. 57.060 famílias catarinenses. E assim muita coisa nova na educação, como as novas trilhas do ensino médio, que estão começando a surgir seus efeitos agora, investimentos na educação que capacita os nossos alunos para o mercado de trabalho, né, profissionalizante. Nós estamos ampliando de 15 mil para 45 mil vagas a educação profissionalizante e, ao mesmo tempo, fazendo com o Sistema S uma nova parceria que vai ampliar ainda mais esse número de vagas. Entra 21 em Blumenau, enfim, uma série de investimentos. Pela primeira vez, enfrentamos a pobreza menstrual das nossas alunas da educação estadual. Os professores receberam um laptop para levar para casa, enfim, um governo incomparável. Quando a gente investe, por exemplo, na infraestrutura da segurança pública, os senhores vão pagar, porque é os senhores que pagam os empréstimos. Nós já pagamos 7 bilhões no nosso mandato de dívidas do Estado de Santa Catarina. Os senhores vão pagar os investimentos do governo anterior, do governo Colombo, em segurança pública até 2035, 300 milhões em 8 anos. E os coletes balísticos já foram para o lixo, que só duram 5 anos, as viaturas estão ficando velhas. Nós estamos investindo mais com recursos próprios dos catarinenses. E com recursos próprios dos catarinenses, estamos fazendo a BR-280 aqui, na região de Guaramirim. Com recursos próprios dos catarinenses, estamos investindo 465 milhões de reais na 470, também na 280 no trecho federal. Os investimentos do Estado, assim, nós já fizemos. Na 285, no extremo sul de Santa Catarina, 15 milhões. E também na BR-163, fazendo concreto novo, 100 milhões de reais. Eu diria que é um governo incomparável, pena que eu só tenho 2 minutos. A gente poderia falar de outras coisas que a gente avançou. Aqui na região, além dos 600 milhões, a maior cidade do estado não tinha sequer um acesso duplicado, Udo. Então, a gente terminou o acesso industrial de Joinville, estamos fazendo agora a conexão, né, com o viaduto, enfim, estamos fazendo obras esperadas há décadas aqui nessa região. E é por isso que o nosso governo tem que continuar, né? Se a gente pensar, além dos investimentos nos municípios, foram mais de 6 bilhões de reais. E essa conta, gravem bem os senhores, por favor, 6 bilhões de reais é o nosso Mais Brasil, Menos Brasília. São transferências voluntárias ao município. Não é o fundo de participação do município, a parcela que o município recebe do ICMS. E o que significa dizer isso? Que além dos municípios passarem a ter recebido mais, porque nós temos uma política tributária justa, que trata todos igualmente. Eu vou lhes dar um exemplo. Nós tínhamos 4 empresas de aviação que voavam em Santa Catarina, a Azul, a Gol, a Latam e a Avianca, e uma não sabia quanto a outra pagava de ICMS. Uma pagava 17, outra pagava 12, outra pagava 7, e a outra, de forma escondida, pagava 3,4%. O querosene sobre os custos da operação de aviação corresponde a 40% de uma operação de uma empresa dessa, de todo o custo de uma empresa dessa. Então, a gente deu transparência e a gente fez o quê? Fazer com que quem voa em mais de 6 aeroportos paga só 7% de ICMS. Quem não voa em mais de 6 aeroportos vai começar a pagar mais. Ou seja, na medida em que você está presente atendendo ao cidadão, você paga menos ICMS. E a gente trabalha com uma linha, eu disse que eu fui colaborativo com o governo federal em vários aspectos, mas, ao mesmo tempo, Santa Catarina precisa de um governador independente, que brigue pelo nosso Estado, como foi o caso, quando judicializamos no STF uma ação contra o governo federal para manter em Navegantes a pista de voo, né, de transporte de cargas, obviamente, que o Ministério entendeu que não precisava ficar aqui, que podia ir para o Paraná. Então, nós defendemos o catarinense, o empresariado catarinense, e assim agradecer a parceria que essa entidade teve no combate à pandemia. E certamente os senhores são a força trabalhadora de Santa Catarina que faz o nosso Estado ser o melhor Estado do Brasil. Sou obediente. Obrigado, candidato. Neste momento será feita a entrega. Será feita a entrega do manifesto das entidades pelos presidentes das entidades.
Lembro que o Manifesto das Entidades tem pleitos como investir e manter os compromissos assumidos em 600 milhões em infraestrutura e mobilidade para Joinville e também destinar recursos do Estado para a duplicação dos acessos a Joinville via BR-101 pelas ruas Otto Cardelf e Almirante Jaceguai nos próximos 4 anos, estadualizar toda a Rua Dona Francisca, duplicar a rodovia SC-418 desde o viaduto da BR-101 até o início da Serra Dona Francisca, com ciclovia dos 2 lados da pista e 5 retornos. No trecho da serra, realizar correções de curvas, inclinações, trechos com terceira pista, 4 áreas de escape e pavimento rígido até o trevo com a SC 110, conforme o projeto apresentado pelo Governo do Estado. O Manifesto das Entidades também pede a garantia do acesso da telefonia celular em todo o trecho da serra e construir o posto da Polícia Rodoviária Estadual no distrito de Piraberaba a partir do 1º ano de mandato. Ainda, assumir uma solução definitiva para a atuação dos bombeiros voluntários no Estado com a inclusão de dotação orçamentária do Estado pela ABVESC. Comprometer-se com o Hospital Municipal São José, assumindo a folha de pagamento da autarquia, que atende toda a região norte e nordeste do Estado. Destinar no orçamento do Estado para a segurança pública, de forma regionalizada, recursos para a manutenção das estruturas da Polícia Civil, Polícia Militar e IGP, objetivando atender o custeio de suas operações. Comprometer-se com a melhoria do sistema penitenciário da cidade, aumento de vagas, estabelecimento para cumprimento do regime semiaberto, evitando o prende e solta motivado pela falta de estabelecimento prisional adequado aos regimes determinados pelo Poder Judiciário. O documento traz ainda buscar junto ao CONFAS adequação para a restituição dos créditos de ICMS pelo Estado em menor prazo, de forma atualizada e eficiente. Garantir a plena capacidade de distribuição de energia elétrica entre a concessionária estadual e as indústrias instaladas em Joinville e região e comprometer-se em não aumentar a carga tributária do setor produtivo no âmbito do Estado de Santa Catarina. Lembro a plateia, mais uma vez, para que não haja qualquer tipo de manifestação durante a fala do candidato. Já está conosco o candidato Décio Lima, que terá 10 minutos para compartilhar suas propostas para o desenvolvimento da economia e seus compromissos com a comunidade de Joinville e região. Boa noite. Boa noite a todas, a todos. Eu pedi à minha querida presidente, a Maria Regina, para mim ganhar um pouquinho de tempo sem nominar as pessoas que honrosamente estão aqui comigo na mesa. Mas eu tenho certeza que os cavalheiros vão me permitir saudar a todos em nome desta mulher catarinense que preside a nossa Associação Comercial e Industrial. Acho que as mulheres são uma grande maioria e quero começar te dizendo, Maria Regina, que me orgulho muito de estar sentado aqui e ter, neste protagonismo da democracia, uma mulher também como vice, a Beatriz Vargas, jovem empreendedora do sul do estado. Boa noite, portanto, a todos. Trago aqui uma mensagem carinhosa pela democracia, uma mensagem dentro dos valores que são a nossa formação, do respeito, do convívio na pluralidade e no alcance da responsabilidade que todos nós temos com esse momento tão importante para Santa Catarina e para o Brasil. Por isso, peço para que vocês me olhem como alguém que vai produzir uma gestão pública, que daqui a 12 dias, ou no caminho do segundo turno, um pouco mais longo, vai governar o povo de Santa Catarina e, por isso, para mim, tenho muita clareza na construção de espaços que já me permitiram honrosamente exercer governos importantes, numa cidade, inclusive, um pouco menor que a nossa gigante e grande Joinville, por 8 anos, que foi a cidade de Blumenau. Olhem para mim como alguém que tem esta visão
olhem para mim com a tranquilidade de quem vai fazer um processo de aglutinação e de construção para toda a sociedade catarinense. Aliás, olhem para todos assim, porque todos nós vamos ter que resolver os problemas de Santa Catarina. Eu quero começar dizendo para vocês que a primeira questão que assumo aqui diante de vocês, neste momento tão importante, é a forma de governar. Eu serei um governador com gabinete nas 21 micro-regiões de Santa Catarina. Permanentemente andando, me reunindo, inclusive, Maria Regina, quero aqui uma salinha para a gente estar construindo momentos como esse para decidir o futuro do povo catarinense, enfrentar os problemas e as dificuldades de forma horizontal. Não serei também alguém que vai fazer rupturas imprevisíveis naquilo que é bom. Eu serei um governador de solução de continuidade, de programas e de processos que não precisam ser alterados em Santa Catarina. Eu serei um governador que vai garantir a estabilidade nas relações e a construção de um modelo diferente de tudo aquilo que a história já acumulou no processo de governança. Digo mais aqui, ninguém governa bem Santa Catarina se não governar com a nossa Joinville e com a região norte, pelo que ela representa do ponto de vista populacional e do ponto de vista do que ela expressa na economia de Santa Catarina. E neste caminho, quero aqui dizer para vocês que Santa Catarina já se inicia com um grande desafio: recuperar o republicanismo que foi interrompido nesta relação entre o governo federal e o nosso Estado. Um republicanismo que trouxe acontecimentos históricos importantes, como aqui estive, inclusive, à época quando Fernando Henrique iniciava o processo de duplicação da BR-101 Norte. Um republicanismo que o nosso governo, o governo que eu pertenço e o lado que eu estou na política nacional, trouxe para Santa Catarina a duplicação da BR-101 Sul, da Ponte Anita Garibaldi, do prolongamento da 282, ligando uma parte importante do oeste de Santa Catarina, de obras de infraestrutura nos portos de São Francisco, de Itajaí, inclusive, que eu tive a honra de administrar nesse período, e que impactou na economia catarinense um crescimento significativo, só na duplicação da BR-101 Sul, em 9 bilhões no crescimento do nosso PIB. E nas obras de infraestrutura portuária, outros 4 bilhões, aliás, de crescimento do nosso PIB, nos colocando numa condição de estarmos na 6ª economia do nosso país, entre os Estados federados, mesmo não sendo nós a maior população. Quero trazer para Santa Catarina também os acontecimentos que foram paralisados há 6 anos. Os acontecimentos que nos permitiram a construção de 30 institutos federais, espalhados por vários lugares de Santa Catarina, a ampliação da nossa Universidade Federal em 4 campos, um, inclusive, aqui na região norte, de programas que modificaram e deram qualidade de vida para o nosso povo, dos quais realizaram acontecimentos também impactantes na nossa economia. Como aqui em Joinville, por exemplo,
com 15 mil unidades do Minha Casa Minha Vida no período que governamos o Brasil. Quero, portanto, resgatar isso que ficou paralisado. Hoje, Maria Regina, de 97 bilhões de reais que o Estado produz de impostos para o governo federal, apenas 7 bilhões estão voltando esse ano. Enquanto que, no nosso período, o retorno em obras, programas, eram de 60% dos valores que o governo federal arrecadava. E hoje, um pouquinho mais de 7%. Além disso, quero, já no começo do ano, gostaria de falar de vários programas, que vou colocá-los ainda, e alguns já colocados, no horário eleitoral. Mas quero aqui dizer para vocês que a primeira coisa, nessa forma de governar, também será apresentar um plano de investimentos em infraestrutura que Santa Catarina jamais teve para resolvermos os problemas estratégicos de logística, que são investimentos que têm que ser decorrentes da estrutura do Estado. Aproveitando a nossa capacidade de endividamento e fazendo, com isso, nós termos um crescimento econômico capaz de permitir uma melhoria significativa na logística e na malha viária. Não se cresce sem investimento em infraestrutura. Mas, ao mesmo tempo, quero dizer para todos vocês, nesse 1 minuto que me resta, de que vou fazer o governo com maior expressão naquilo que aprendi nos 8 anos que administrei a minha pequena Blumenau comparada com a grande Joinville. As obras humanas, as obras que colocam o povo no orçamento, as obras que incluem as crianças na escola, as obras que resolvem os problemas como nós temos do Hospital Regional São José, e acontecimentos que nós vamos fazer todos conjuntamente, conversando e dialogando permanentemente para acharmos soluções. Portanto, eu trago aqui para vocês uma possibilidade real, concreta, nesse curto espaço, de manifestar o conteúdo que represento nas eleições, na disputa ao governo de Santa Catarina. Muito obrigado. Lembro a todos que amanhã o Conselho das Entidades realiza outro painel, desta vez com os candidatos ao Senado, que também vão assinar o protocolo do Manifesto das Entidades. O painel com os candidatos ao Senado será realizado amanhã, 8h30 da manhã, na sede da AJORPEME, na rua Uruçanga, número 292. Aos integrantes da mesa, quero cumprimentar a todos, a começar, evidentemente, pela nossa querida presidente da CIG, cumprimentar o presidente da COMAC, com quem estivemos hoje pela manhã, igualmente ao presidente da AJORPEME e o presidente da CDL. Quero cumprimentar a todos os que prestigiam este evento, destacar que eu estou aqui representando um time, e este time está aqui, por sua vez, representado pelo meu candidato a vice, ex-senador Dalírio Beber, pelo nosso candidato a senador, aliás, a vice-governador e a senador, respectivamente, vice-governador e senador, Kennedy Nunes, único candidato a senador de Joinville, e o presidente do meu partido, Fernando Gomes, representando os partidos progressistas, PTB, PSDB e Cidadania. Na síntese que me foi pedida, eu quero destacar, em primeiro lugar, a convergência dos fatores que vão levar a região a ser um grande ponto de grande importância nacional e internacional em termos de logística. O número de terminais portuários que vão enriquecer esta região litorânea, a partir da Baía da Babitonga, vai nos colocar em segundo lugar no Brasil e provavelmente na América do Sul.
Portanto, temos que estar muito ligados para o que isso representa, em termos de comércio internacional, certificação do produto e aperfeiçoamento da nossa indústria. Na grande avenida que a reindustrialização inteligente vai dar para o Brasil. E Joinville tem um lugar de destaque nisso. Portanto, o próximo governo tem que ser parceiro desse esforço, desde o suprimento de energia elétrica até, evidentemente, a infraestrutura, onde a 280 é a nossa maior dívida, e a forma de apressar o seu cumprimento é colocar dinheiro do Estado, porque não há outra alternativa viável no momento, e abater este valor da dívida, como nós fizemos, por exemplo, no meu governo, executando Canoinhas Porto União, e sendo ressarcido depois. Só que agora a obra será conduzida pelo órgão federal, nós temos que antecipar e abater da dívida. Com isso, eu resumo a questão da logística. E, portanto, da grande avenida que nós temos para o desenvolvimento desta região do Estado, que já tem a matriz do empreendedorismo e da capacidade industrial. Ou seja, o nosso governo não vai faltar. Este é o compromisso. Segundo, para que a nossa gente seja beneficiária, é preciso que a nossa educação seja inteligente e ágil. E o maior déficit acumulado que nós temos é o da trilha da profissionalização no novo ensino médio, que eu ajudei a aprovar e começou a vigorar neste ano. É o nosso maior déficit. É onde a evasão só pode ser reduzida por um professor atualizado permanentemente, e não episodicamente, e um aluno motivado antes de entrar e principalmente depois de entrar na escola, pela perspectiva de um aproveitamento. Para isso, nós não teremos nenhum preconceito se a escola é pública ou privada, se é o Sistema S, se é a CAF, se é Centro de Inovação, ou seja, temos que congregar a inteligência, não nos preocuparmos com o espaço físico, e sim com equipamentos atualizados, educação digital, para que o jovem fique na escola, veja, vislumbre oportunidades concretas e possa prosseguir estudando para ser um empreendedor e para ir melhorando de atividade profissional. Além disso, nós vamos desenvolver uma política muito singela em matéria de saúde. É preciso não apenas acabar com as filas, mas com a imprevidência que gera filas. Ou seja, os equívocos de planejamento que criam as filas. E, nesta região, onde eu tive o privilégio de colocar a funcionar o hospital regional, que fora construído quando eu era secretário de Transportes e Obras. Tive a oportunidade de supervisionar a construção do hospital infantil, que é uma referência, Gesser Amarante Faria. Nesta região, nós temos, o Estado de Santa Catarina tem uma dívida com o município de Joinville. Em junho, quando trouxemos o ministro da Saúde aqui, tivemos a oportunidade de dialogar com o prefeito e com a sua equipe. É preciso construir um acordo claro e justo e permanente que dê ao Estado a obrigação líquida e certa de responder pelo papel de hospital regional que o Hospital São José cumpre. Ele não é municipal para este fim. E, por isso, tem que ter uma compensação extraordinária e justificada perante a sociedade de Joinville e perante aqueles que deliberam, que não é só o governador, é também o legislativo estadual. Nós vamos construir isso com a capacidade de negociação e transparência que todo governo sério deve ter. E, finalmente, eu gostaria ainda de trazer algumas notícias, não apenas para os grandes empreendimentos. Eu tive o privilégio de instituir o primeiro Estatuto de Microempresa do Brasil. E, num momento de crise, depois da enchente de 83, não se perde dinheiro.
O governo arrecada, a sociedade se dinamiza e o nosso espírito empreendedor, que é o maior do Brasil, ganha fôlego. Portanto, sociedades garantidoras de crédito, todos os mecanismos capilares, sem nenhuma maldade contra mim, tudo que for capilaridade para chegar no pequeno, tudo isso vai ser acionado para que o dinheiro chegue a quem não tem garantia para oferecer. Muhammad Yunus nos ensinou isso. Eu não sei falar a língua de Bangladesh, mas sei entender. É preciso apostar no jovem empreendedor, no MEI, no micro, e a taxa de inadimplência no mundo é suficientemente baixa para que se aposte no rodar da bicicleta. Ou seja, a economia tem que se movimentar. Vamos fechar o ano com 3% de crescimento. Na atual circunstância, isso é um crescimento chinês, presidente. É um crescimento chinês se comparado ao que se dizia no começo do ano, que nós íamos crescer 0,3%. Estados Unidos enrascados, não que isso nos convenha, com recessão nos 2 primeiros trimestres, a Europa com medo da chegada do inverno, e nós estamos crescendo. Por isso, representando este time, eu quero concluir pedindo, não o voto só para mim, nem só para o AMIN, mas para Jair Bolsonaro, nosso candidato a presidente, pedir o voto para o Kennedy, pedir o voto para a nossa chapa Esperidião Amin e Darírio Weber, que ostenta no seu currículo o fato de ter sido o sucessor de um ilustre catarinense, o senador Luiz Henrique da Silveira. E pedir o voto especialmente para os deputados e deputadas que são em número de mais de uma dezena aqui, por isso eu não vou externar todos os nomes, mas não adianta eleger um governador sem governabilidade, nem um presidente sem governabilidade. E nós já vimos o que significa repetir simplesmente números. Nós já vimos, não é bom, sem crítica pessoal. Por isso eu peço voto para um time. Neste momento, como candidato a governador, eu falo por todos eles, mas peço voto e afianço. Será, se for eleito, o meu último mandato. Não tenho nenhuma ambição posterior. E mesmo não é ambição pessoal de ganhar a eleição. Não estarei acrescentando nada substancial ao meu currículo. Mas eu quero, sim, e digo isso na maior cidade do meu estado e a seus representantes, que quero fazer o melhor que a experiência e o ideal me ajudaram a construir. Muito obrigado. Neste momento, os presidentes fazem a entrega do manifesto das entidades ao candidato Esperidião Amin. Lembro a todos sobre a campanha Seu Voto Faz a Diferença, promovida pelo Conselho das Entidades. A campanha apartidária e cidadã tem como objetivo conscientizar o eleitor sobre a importância do seu voto, estimulando que vá às urnas no dia 2 de outubro. A primeira fase da campanha foi desenvolvida no final de 2021, em parceria com o TRE, estimulando os jovens de 16 e 17 anos a fazerem seu título. A segunda fase encerra em maio, teve como objetivo destacar o prazo para fazer, transferir ou regularizar o título em tempo para votar neste ano. A terceira fase da campanha, iniciada em agosto, destaca a relevância da representatividade política na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal e defende o voto em candidatos a deputados de Joinville e região. Já está com a gente o candidato Jean Loureiro, que a partir de agora terá 10 minutos para compartilhar suas propostas para o desenvolvimento da economia e seus compromissos com a comunidade de Joinville e região.
Reforço o pedido para que na plateia não haja qualquer manifestação durante a fala do candidato. Candidato Jean Loureiro, a partir de agora, o senhor tem 10 minutos para apresentar as suas propostas para o desenvolvimento da economia e seus compromissos com a comunidade de Joinville e região. Peço, por gentileza, para se ater aos 2 temas que já são as regras previamente e conhecido do senhor e também dos candidatos. A partir de agora, 10 minutos. Boa noite, candidato. Boa noite a todos que participam dessa plenária, das entidades empresariais de Joinville. Quero saudar inicialmente a presidente da CIG, Maria Regina, o José Manuel Ramos, da CDL, o Jonas Tilpe, da Jorpem, e o José Averrote, da Comac. Agradecer a oportunidade de estar aqui e passar imediatamente aos pontos solicitados pelas entidades, antes rapidamente me apresentando. Sou Jean Loureiro, fui vereador por 5 mandatos, fui vereador mais jovem de Santa Catarina, presidi a Câmara Municipal, fui secretário de 7 secretarias, exerci o mandato de deputado federal, deputado estadual, fui prefeito eleito e reeleito em primeiro turno da cidade de Florianópolis e agora estou candidato a governador pela União Brasil, coligado com o PSD e o Patriota. Relativo ao setor produtivo, quero deixar claro o meu primeiro compromisso. O compromisso de não aumentar impostos. Esse é um compromisso que o meu candidato a senador da nossa coligação, Raimundo Colombo, já tinha assumido, que cumpriu no seu mandato como governador, que eu cumpri no meu mandato como prefeito e que agora venho trazer e reforçar esse compromisso nesse ambiente voltado ao setor empresarial, que tanto luta, né, por essa manutenção de evitar aumento de alíquota tributária. O segundo ponto é a redução da burocracia. É muito fácil falar, né? Vamos reduzir a burocracia e continuar do jeito que está. Eu enfrentei tarefas analisando todo o fluxograma de processos administrativos, identificando pontos que eram necessários agir para reduzir o prazo. E vou falar de um caso, e eu cito sempre Florianópolis, que é onde eu passei como prefeito, onde a cidade demorava 176 dias para abrir uma empresa, e hoje abre em 4 horas. Nós analisamos todo o fluxograma, trabalhamos em todos os pontos, até ser alterado. Quero falar sobre o licenciamento ambiental. Já presidi o órgão ambiental de Santa Catarina, antiga Fátima, hoje IMA. Hoje é um grande entrave às empresas a demora nos processos de licenciamento ambiental. Nós vamos ter um modelo autodeclaratório, onde o controle passa a ser exercido na fiscalização e não na licença. E é necessário modificar esse sentimento. No Brasil, o controle ele acaba sendo sempre no licenciamento. Nós temos que confiar mais no empreendedor. Para isso, nós vamos ampliar as atividades. Em janeiro, já vamos mandar à Assembleia Legislativa a proposta de projeto de lei, permitindo que a licença possa ser mais rápida. Quero falar sobre a representatividade de Joinville. E por que falo isso no setor produtivo? Porque hoje tem um governo onde não se tem representantes de Joinville, significa que o debate sobre Joinville fica fora do ambiente de governo. Joinville não quer dizer que tem uma pessoa no colegiado, 2 pessoas, 3 pessoas. O que ele quer é que pessoas que conheçam Joinville no dia a dia estejam no círculo do poder decisório. E esse compromisso eu tenho, de maneira muito clara, de ter representantes da cidade de Joinville no meu governo. Falar um pouquinho sobre a qualificação de mão de obra e sobre o ensino médio profissionalizante. Hoje, o novo ensino médio traz no seu 5º itinerário o ensino profissionalizante. Muito pouco é utilizado no Estado hoje, e o que nós estamos vendo é uma formação de mão de obra desqualificada, uma geração de desempregados saindo do ensino médio. Lá em Florianópolis, nós vocacionamos as escolas
Chamamos de escola do futuro, lá a tecnologia é o setor econômico mais forte. Então, lá as crianças e jovens aprendem inglês, letramento digital, libras e português. Eles têm aulas de robótica, artes avançadas. Eles se preparam para o futuro e garantem a empregabilidade. Todos em período integral. Hoje nós vamos ter que ter o ensino médio em período integral, garantindo num período o sistema regular e no outro o profissionalizante. Tudo isso de acordo com o diagnóstico de cada região. Não adianta nós qualificarmos para aquilo que o mercado não precisa. Nós temos que fazer análise de cada região e vocacionar as escolas para que as empresas possam expandir, para que possamos ter mão de obra qualificada e para que, com certeza, possamos mudar esse apagão de mão de obra que temos. A falta de qualificação não vai se dar só no ensino médio. A parceria com as nossas universidades, garantindo cursos de pequena duração e ampliação onde o próprio Estado vai assumir, não dependendo exclusivamente do Senai e do Senac, mas ampliando as atividades e contratando. E vou falar o exemplo de Florianópolis. Em 2021, nós resolvemos qualificar. Investimos muito nisso. Eu tinha uma inveja sadia de Joinville, porque eu olhava a lista das empresas que mais empregavam em Santa Catarina e Joinville estava sempre no topo. Depois era Jaraguá, Itajaí, Blumenau e Florianópolis lá embaixo. Nós trabalhamos em duas frentes. Primeira, muita qualificação. E qualificação de acordo com o diagnóstico da cidade. E o segundo, trazendo benefícios como o programa Juro Zero Floripa, permitindo que as empresas aportassem recursos e contratassem mais. Para minha felicidade, pela primeira vez na história, eu deixei a Prefeitura de Florianópolis com a avaliação do CAGED de 2021, onde Florianópolis passou a ser a cidade que mais gerou empregos em Santa Catarina. Então, é possível, com a influência do poder público, modificar esse quadro. Quero trazer alguns compromissos com a cidade. De maneira clara, o Hospital São José consome 100% do IPTU de Joinville, todos os impostos que vocês pagam, vai exclusivamente para São José. Eu já falei com o prefeito Adriano, tem um compromisso público de assumir a folha do Hospital São José. Isso dá 17 milhões ao mês, aproximadamente 200 milhões por ano, pouco mais de 200 milhões por ano, onde o Estado vai assumir, porque não tem lógica ter um hospital municipal, com atendimento regional, deixando de fora, né, recursos do Estado e sendo só recurso do joinvilense para bancar tudo. O segundo ponto é um hospital de pequena e média complexidade na Zona Sul. Hoje, o morador da Zona Sul atravessa a cidade inteira para ser atendido no São José e no regional, quando poderia ter atendimentos emergenciais e de pequena e média complexidade no hospital, garantindo leitos de retaguarda para o São José e para o regional, desafogando esses hospitais. Já se tem a localização, já se tem o terreno. O primeiro passo nosso vai ser contratar o projeto de engenharia e iniciar imediatamente as obras. Falar sobre as escolas estaduais. As escolas estaduais estão destruídas. Das 1.064 escolas, 800 não tiveram nenhuma manutenção nos últimos 4 anos. Se comparar uma escola municipal com uma escola estadual, a municipal é infinitamente melhor. Melhorar a infraestrutura, modificar o sistema pedagógico, como já falei anteriormente, garantindo as escolas do futuro. Infraestrutura. Compromisso de continuidade do Plano 1000. Quando eu fui prefeito, tinha 256 obras inacabadas. Concluí todas. Uma obra não é de um governante, uma obra é da sociedade. Mas nós não podemos imaginar os acessos de Joinville não estando duplicados. A gente não pode imaginar a Serra Dona Francisca, com a insegurança que tem, não estar duplicado. Mas nós vamos adotar um outro modelo.
contratar uma empresa global de projetos e garantir licitações e processos mais rápidos para acontecer. E finalizo falando da segurança. Ampliação do efetivo. Hoje o Estado consegue formar 500 militares por semestre. Nós temos que dobrar isso, sob pena de fazer o que aconteceu no atual governo. Depois de 4 anos, ter menos policiais, tanto militares quanto civis. Então, obrigado pelo tempo que me destinaram e aproveito aqui para pedir o voto de todos e cumprimentar a grande bancada de vereadores que está aqui, em nome do presidente Maurício Peixe, mas em nome de todos que estão aqui Seu tempo, e do candidato, apoio dos por favor. 9 vereadores que me cederam apoio nessa cidade. Muito obrigado ao candidato, mais uma vez. Tá bom, vamos lá. Obrigada por ter vindo. Aqui, ó. Neste momento, os presidentes fazem a entrega do Manifesto das Entidades para o candidato Jean Loureiro. Lembro a todos que as eleições serão realizadas no dia 2 de outubro. Neste ano, vamos votar para 5 cargos fundamentais para o país e para Santa Catarina: Presidência da República, Governo do Estado, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa. E vale muito o seu voto. Pesquise o histórico e as propostas dos candidatos, faça a sua escolha e vá às urnas de forma consciente no dia 2 de outubro. Vamos já receber o próximo candidato. Lembro a plateia, a todos aqui presentes, de não haver qualquer manifestação durante a fala do candidato. Vamos receber neste momento o candidato Jorge Boeira. Candidato Jorge Boeira, que terá 10 minutos para compartilhar suas propostas para o desenvolvimento da economia e seus compromissos com a comunidade de Joinville e região. Candidato Jorge Boeira, a partir de agora, o senhor terá 10 minutos. Candidato, o senhor terá 10 minutos a partir de agora para trazer suas propostas para o desenvolvimento da economia e seus compromissos com a comunidade de Joinville e região. Peço, por gentileza, para se atentar a esses 2 temas que foram previamente combinados com seus assessores. A partir de agora, 10 minutos. Boa noite, candidato. Boa noite. Sou engenheiro mecânico, sou empresário do ramo metal mecânico, comecei microempresário. E hoje, juntamente com a minha esposa, minha companheira de vida, administramos 3 empresas com apoio de mais de 1000 colaboradores. Não sou político de carreira, embora tenha estado deputado federal por 4 mandatos, e que tinha um compromisso central, que era a interiorização da Universidade Federal de Santa Catarina, porque, assim como jovem de cidade do interior, a oportunidade que tive foi educacional. E hoje nós temos pelo menos 3 campi no estado de Santa Catarina, um deles aqui no município de Joinville, a Universidade Federal, encaminhado com emendas do então deputado federal Jorge Boeira. Fui o parlamentar que menos gastou, não é de Santa Catarina, do Brasil. E fiz isso não porque queria ter a vaidade de ter sido o que menos gastava, mas isso pela forma de proceder na família, na empresa, como todos nós fazemos o dia a dia. Eu não cobrava da sociedade o alimento que comia, porque se fosse ou não fosse deputado, eu tinha que comer de qualquer jeito. Não alugava carro, porque tinha que contratar um motorista e ficava dormindo o dia inteiro lá na Câmara. A gente vai de manhã, volta no final do dia, andei de Uber, de táxi, de ônibus, carona, a pé para ir nos ministérios. Isso nunca foi uma preocupação para mim. E aqui no Estado também não alugava carro, andava com o meu. E aí eu não sabia se cobrava o combustível que eu usava da sociedade ou não, porque eu não sabia se estava gastando para mim ou para o mandato. Então também não cobrava o combustível, não ressarcia o combustível. Quando
Quando terminou o mandato, em 2018, 4 mandatos, já tinha dado conta da tarefa da interiorização da Universidade Federal de Santa Catarina, depositaram na minha conta um tal de auxílio mudança. Eu digo, não, senhor, não, muito obrigado, eu só tenho uma mala para carregar. E devolvi o dinheiro. E renunciei à aposentadoria enquanto deputado, mostrando claramente que não sou político de carreira, não sou político profissional. Eu saí de dentro da fábrica para ser candidato, agora governador, 15 dias antes. Tem princípios básicos que eu defendo. Defendo o direito de propriedade. Agora, defendo que todos tenham o direito de ter propriedade como espaço para criar sua família, seus filhos, um espaço de construção de relações afetivas, verdadeiramente um espaço de felicidade. Nenhum país no mundo se desenvolveu sem defender o direito de propriedade como um espaço de segurança jurídica e que a gente possa fazer os investimentos, evidentemente, com segurança. Nenhum país do mundo se desenvolveu sem fortes investimentos em educação, ciência e tecnologia, mas, sobretudo, um rigoroso controle das contas públicas. Tenho corrido todo o estado de Santa Catarina e se vê claramente, a leitura que se faz, é um estado de abandono. Todos nós já demos conta da nossa tarefa, do portão da fábrica para dentro. Hoje nós estamos falando em indústria 4.0. As porteiras da propriedade rural para dentro, nós estamos desenvolvendo, os catarinenses desenvolveram muitas tecnologias e estamos produzindo valor agregado dentro da propriedade. Assim como no comércio. Estamos investindo nas melhores tecnologias de informação para ganhar eficiência. Enquanto a gente faz uma força danada, nada, o governo boia. Parece que a gente rema, faz uma força danada, enquanto que o governo simplesmente fica flutuando. E a gente, nas últimas décadas, e eu não falo desse governo, nas últimas décadas, os governos anteriores não foram governos que têm uma capacidade de gestão, assim como vocês têm, e que não tiveram a oportunidade, ou a possibilidade, ou o entendimento de trabalhar os 2 temas centrais que a gente trabalha dentro da empresa. Primeiro é a qualificação profissional. Quem aqui não está passando dificuldade na contratação de pessoas com qualificação pessoal e profissional? E nós não queremos mais gente para mão de obra, nós queremos a inteligência. Foi assim que nós construímos o Estado de Santa Catarina, foi assim que os nossos ascendentes construíram o Estado de Santa Catarina, o Estado que disputa com o Estado de São Paulo os maiores valores em termos de produto agregado. Isso não é pouca coisa, é uma tarefa extremamente significativa. E outro tema, que diz respeito à eficiência de uma empresa, é máquina parada, é manutenção preventiva. E o Estado de Santa Catarina, nós não temos infraestrutura logística para termos a disputar com o Estado de São Paulo o primeiro lugar. E nós não temos qualificação pessoal e profissional, porque os nossos jovens estão saindo da escola para poder ir trabalhar e ser puramente mão de obra de chão de fábrica, que vão continuar... E nós queremos a inteligência desses jovens. Então, o negócio catarinense, a empresa catarinense, a indústria catarinense, precisa de muito apoio, principalmente na área de logística e na área de formação e qualificação profissional. Eu quero praticamente finalizar tratando de renúncia fiscal. O orçamento desse ano são 45 bilhões.
15 bilhões é renúncia fiscal. Não tenho nada contra a renúncia fiscal, porque já sei qual é, sei muito bem qual é a dificuldade de a gente chegar no final do mês, fazer a opção entre pagar impostos e pagar a folha de pagamento. Já passei por isso também. Mas o problema todo desses 15 bilhões é que 80% desses valores vai para 2% das empresas. Enquanto que o grande gerador de emprego, trabalho e renda é a micro, média e pequena empresa. Portanto, nós temos que rediscutir esse tema para que possamos todos pagar menos. Se todos pagar menos, evidentemente que todos pagarão. Então, essa é uma discussão que tem que ser feita, principalmente na discussão sobre a renúncia fiscal. Se todos pagarem, todos pagarão menos. Não é possível que 80% desses recursos fiquem na mão somente de 2% das empresas. Eu tenho um projeto a nível nacional, que lá não são 15 bilhões, são 440 bilhões em termos de renúncia fiscal, e que tramita na Câmara ainda, que ele cria indicadores. Se a empresa der conta daqueles indicadores, se não der conta daqueles indicadores em 2 anos consecutivos, ela perde o benefício. Se não der conta daqueles indicadores em 3 anos consecutivos, também perde o benefício. E aí nós vamos ter, de fato, transparência, e no estudo que fazíamos naquele momento, é que nós conseguiríamos reduzir em 20% aproximadamente. 20% são 3 bilhões que a gente pode redistribuir entre todas as outras micro, médias e pequenas empresas. Como falei há pouco, o orçamento do Estado são 45 bilhões. Nesses 45 bilhões, estão os impostos que todos nós pagamos, que todos vocês pagam. E é nesse momento que a gente tem que fazer uma opção. Quem é que nós vamos botar lá para cuidar do nosso dinheiro? Alguém que, de fato, tenha vivência, tenha experiência do chão de fábrica, da empresa, da indústria, que está do lado que gera emprego, trabalho, renda, que paga impostos e que participa da construção do valor de produtos com valor agregado. Ou nós vamos continuar votando e elegendo governadores da mesma forma como viemos fazendo há muito tempo, elegendo aqueles que não têm vivência na empresa, não têm vivência na indústria, são políticos de carreira, de fato, e todos eles se apresentam dessa forma. Um começou com 19 anos, está com 50, outro começou com 25, está com 70 e poucos. Todos têm valores, evidentemente. E, possivelmente, sejam bons parlamentares, mas a gestão, a velocidade de gestão, porque tem que ser alguém que esteja habituado dentro da empresa. Portanto, esse Estado precisa de velocidade para que nós possamos dar conta do crescimento econômico e apoiar as empresas e os empreendedores. Obrigado. O candidato também vai receber, neste momento, dos presidentes, o manifesto das entidades. Aproveito para lembrar a todos que a representação política na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados é fundamental para a articulação e destinação de recursos para investimentos públicos em áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura, por exemplo. Na campanha apartidária e cidadã, seu voto faz a diferença, o Conselho das Entidades defende o voto em candidatos a deputado de Joinville e região, justamente para garantir essa representação política na Assembleia Legislativa e também na Câmara dos Deputados. Lembro a todos que amanhã, novamente, o Conselho das Entidades faz um novo painel com a presença dos candidatos ao Senado por Santa Catarina. Será a partir das 8h30 da manhã, na sede da AJORPM. Já está chegando com a gente o candidato Jorginho Melo, que terá o tempo igual para compartilhar suas propostas com o público de Joinville e região.
Candidato Jorginho Melo tem a partir de agora 10 minutos para compartilhar suas propostas para o desenvolvimento da economia e seus compromissos com a comunidade de Joinville e região. Candidato, peço por gentileza para se ater a esses dois temas, que já são as regras previamente acertadas com o senhor e com os seus candidatos. A partir de agora, nosso tempo é com 10 minutos. A contagem regressiva já está no painel. Boa noite, candidato. Muito bem, muito boa noite. E boa noite a todos os empresários que estão aqui, todas as autoridades. Cumprimentar a nossa presidenta Maria Regina, cumprimentar da Jorpemo Jonas, o Jonas Tilp, CDL José Manuel Ramos e da Comac José Árvore. Cumprimentar o nosso presidente da Câmara aqui, que vejo, cumprimentar todos os senhores. Estou com muita alegria aqui, pena que o tempo é curto, mas o que fazer? O que fazer? É assim mesmo, né? Quero dizer que eu tenho um carinho enorme por Joinville. Eu sou do oeste de Santa Catarina, fui vereador com 18 anos, sou de uma família de 7 irmãos, fui funcionário do Banco do Estado, 4 mandatos de deputado estadual, 2 de deputado federal, senador, eleito por 2 vezes o melhor senador do Brasil, pelo que apresentei, pelo trabalho que fiz, sem ficar rodeando o toco lá em Brasília. Compromisso com Joinville. Disse ao prefeito há mais de 2 meses, quando estive na prefeitura, que eu vou dividir com ele folha de pagamento para permitir que ele tenha orçamento para fazer mais obra de infraestrutura em Joinville. O Hospital São José é um sufoco porque recebe gente de todos os lados. Todo mundo fala isso agora, os outros candidatos também. Os 2 acessos eu vou ajudar o prefeito a duplicar, já assumi compromisso com ele. A Serra Dona Francisca, a 418, é uma vergonha. Tem que ir com uma lanterna e está a cara de gente que não sabe trabalhar. Quero dizer para todos vocês que quero ser governador desse estado, porque esse estado é um estado diferente de todos os outros. Quero fazer escola técnica, que também estão falando agora. Quero fazer uma parceria com o Sistema S, já está tudo ajustadinho, falado, porque muitas vezes ajudei o Sistema S ajudei eles a manter a grana que eles têm. Eles têm bastante, sabe? Tem bastante grana. Então, agora chegou a hora deles ajudar o meu governo em Santa Catarina. Nós vamos fazer escola técnica, conforme vocação regional, utilizar as escolas estaduais, utilizar o sistema CAF, né, para que a gente consiga fazer formação qualificada para vocês não ter que buscar gente lá fora, viu, Calduro? Gente lá fora qualificada. Empresário sabe do que eu estou falando. Se forma no 2º grau, para nada. Quero fazer a faculdade gratuita, porque há 2 anos eu estou pensando isso. 2 anos. Professores, educadores, com o sistema CAF. Porque hoje o Estado de Santa Catarina investe 3,5% em faculdade de ensino superior. São Paulo investe 10%. Na Unicamp, na USP, na Unesp, e nós vamos investir no sistema CAF, até para salvar o sistema CAF, e deixar o catarinense fazer a faculdade do seu sonho. Nós vamos pagar a faculdade para eles, vamos investir 8,5 no total. O orçamento deu um acréscimo de 10 bilhões para o ano que vem, e, segundo o governador nosso, disse que está sobrando dinheiro. Por isso que ele está que nem o Silvio Santos. Quem quer dinheiro, quem quer dinheiro, quem quer dinheiro. Então, nós vamos aproveitar isso para passar para as pessoas, para o catarinense. Vamos fazer com que estude de graça e, depois de formado, trabalhe 1 ano, 4 horas por semana, para devolver parte do que o Estado investiu nele. Quero fazer o Pronamp. Já fiz a nível nacional, salvamos 10 milhões de empregos. Aqui em Santa Catarina, salvamos 750 mil empregos. Vou fazer o Pronamp catarinense para emprestar dinheiro para micro e pequena empresa. A Jorpem sabe disso. Sabe tudo que a gente já fez em defesa do micro e pequeno empresário, que é a maioria de Santa Catarina e do Brasil. Quero fazer o Pronamp rural, para que o nosso agricultor possa melhorar sua propriedade, fazer uma cisterna, comprar um equipamento, para que possa ganhar mais. Vou fazer a safra garantida, para que ele não fique dando 2 passos para frente e 2 passos para trás. Ele vai dar 1 passinho para frente, todos os anos, porque nós vamos fazer um seguro, governo federal, governo do estado e ele. Parceria, cada um paga 1/3, porque cada 2 anos, dificuldade de intempérie e uma série de coisas. Então, eu poderia falar sobre energia trifásica, que é uma vergonha em Santa Catarina, tem empresa querendo ir embora, porque a energia é muito ruim, e o empresário sabe disso. Três de Tira me procurou há pouco tempo, o nosso Dresch queria levar a empresa dele para o Paraná.
está batendo leite lá, a energia croca, ele tem que, azeda tudo, ele tem que jogar fora. O Ratinho fez um grande programa lá na Copel, e nós vamos fazer aqui em Santa Catarina. Não vou privatizar nem a Celesc, nem a Casam, mas eles vão trabalhar mais, eles vão trabalhar diferente. Vou capar o recurso da Celesc, de 40% que se divide hoje, vai ser só 25%. O resto vamos reinvestir na empresa. Internet no campo, a nossa internet é ruim em qualquer lugar de Santa Catarina. Ajudar os municípios a legalizar, para dar segurança jurídica para quem venceu o 5G. Implantando o 5G, melhora o 4 e melhora o 3. Outra coisa, a minha vice-governadora é de Joinville. Tem o voto regional, né? Então, vê se caprichem. Porque o voto regional, quem votar no Jorginho está votando na regionalização do voto, na representação que é legítima. Foi uma delegada de polícia, uma querida amiga que encontrei aqui, uma mulher de ficha limpa, vai me ajudar muito no cuidado com a mulher, na representação da mulher. A mulher não precisa de proteção, ela precisa de justiça e de respeito. É isso que vai ter em Santa Catarina. Então, a Marilisa vai ter um papel importante no meu governo, no nosso governo, para que a gente consiga prestigiar as mulheres, e ela vai ser que vai puxar a fila disso tudo. Como na Polícia Civil, na Polícia Militar, no IGP, em todas as forças policiais. Vou fazer preso trabalhar, quem está na cadeia tem que trabalhar. Vamos fazer farda para policial, vamos fazer coturno, vamos fazer carteira para as escolas. A exemplo do que se faz em Curitibano, lá em São Cristóvão do Sul. Quem está na cadeia não é inocente, todos eles são, mas a gente sabe que não. Eu, sendo governador, graças a Deus as pesquisas me dizem que estou em primeiro lugar, graças a Deus, Joinville vai ter uma vice-governadora e vai ter uma senadora da República. A dona Ivete está no Senado, porque eu me licenciei, dando oportunidade a ela e a Joinville de assumir o Senado da República, para a glória das mulheres e prestígio às mulheres, né? Ela está lá, e ela vai terminar o mandato que o seu marido não conseguiu terminar. Ele ficou 4 anos, faleceu, e Deus é tão bom que ela vai ter oportunidade de terminar o mandato que o seu marido não conseguiu terminar. Então, a minha eleição, Joinville vai ter uma vice-governadora e uma senadora da República. Quero pedir para vocês, voto para o presidente Bolsonaro. O Brasil precisa dar mais 4 anos a ele. Isso é fundamental, me perdoe quem não concorda com isso, mas quem tem o que perder, quem é empreendedor, sabe do que eu estou falando. É impossível o brasileiro votar em quem teve condenado e descondenado pela justiça, que mete o nariz em tudo, infelizmente, no Brasil. A justiça, em vez de nos dar segurança jurídica, diz, só um juiz diz o que é para fazer e o que não pode fazer. Passa por cima do Congresso, passa por cima de uma lei sancionada, passa por cima de tudo. Infelizmente é assim. Quando alguém me fala, Jorginho, por que não chama lá o Supremo, lá o Xandão? Isso é tudo bobagem. Para melhorar o Supremo tem que eleger o Bolsonaro de novo. Ele coloca mais 2, já tem 2, são 4. Aí um daqueles mais velhos lá viaja, já são 5. E assim vai mudando o Supremo. O resto é bobagem. Sem manifestações da plateia, por favor. O resto é bobagem. O resto é chover no molhado, é fazer média. Ô, Xandão, vem para cá que eu quero te pegar. Não vai pegar nada. Não existe o que fazer sem segurança jurídica e dentro da nossa Constituição. Eu tenho muito orgulho de ser político. Graças a Deus, tenho entregado muito serviço. Fui eleito 2 vezes o melhor senador do Brasil pelo que entreguei. Não é por conversa mole, não. Teve gente que já esteve lá, arrodeou o toco por muito tempo. Eu aprovei 16 projetos em 4 anos. E projeto que mudou a vida das pessoas. Não nome de cidade para cidade mais fria, ou cidade do Golfinho. Eu fiz projetos que mexeu com a vida dos catarinenses e dos brasileiros. Por isso eu venho aqui de forma muito respeitosa, minha presidente, me apresentar mais uma vez, pedir o apoio, votar para o Bolsonaro, votar para o SAFE. É importante o SAFE ser senador. Com todo respeito ao candidato Kennedy aqui de Joinville, o SAFE ser senador, para ajudar o presidente de verdade, sem fazer média, sem arrogância. Estou pedindo voto para ele, pedindo voto para o Bolsonaro, estou pedindo voto para os nossos deputados. Tem o Maurício Peixe aqui, é candidato a deputado estadual, tem o Lima, tem o Rabaioli, que é federal, que está ali embaixo, aquele cabeça branca, depois de tantos anos, de tanto tempo, vai dedicar sua vida útil em favor do Brasil. E quero pedir voto para mim, de forma muito respeitosa, para ser governador. Quando eu pedi em 2018 voto,
eu fui o melhor senador e agora quero pedir voto em 2022 para ser o melhor governador do Brasil. Quero ajudar Joinville, sou parceiro de Joinville, comigo a conversa é reta e sem perda de tempo. Por isso, um abraço, um beijo no coração, dê um abraço para o Sérgio, diga que nós estamos firme e forte para vencer as eleições desse ano. Muito obrigado, Joinville. Neste momento, o candidato recebe o manifesto das entidades, das mãos dos presidentes das entidades. Lembro a todos mais uma vez que amanhã, 8h30 da manhã, o Conselho das Entidades promove na sede da Jorpem um painel com os candidatos ao Senado. No dia 2 de outubro, vamos todos cumprir nosso dever cívico e cidadão de votar. E no dia 17 de outubro, daqui a 4 semanas, todos estão convidados a retornar ao Salão Nobre da CIGE para ouvirmos os candidatos ao governo que estiverem disputando o segundo turno em mais uma ação do Conselho das Entidades. Obrigado, candidato, mais uma vez. Vamos receber mais um candidato ao governo de Santa Catarina para apresentar as suas propostas ao empresariado de Joinville e região. Lembrando que cada candidato tem 10 minutos para falar sobre as suas propostas, compartilhar as suas propostas para o desenvolvimento da economia e seus compromissos com a comunidade de Joinville e região. Reforço o pedido para que não haja qualquer manifestação da plateia durante a fala dos candidatos. Já estamos recebendo o candidato Odair Tramontim, que também terá 10 minutos para compartilhar suas propostas nesta noite. Candidato Odair Tramontim, com 10 minutos, para falar sobre seus compromissos com a comunidade de Joinville e região e também suas propostas para o desenvolvimento da nossa economia. Peço por gentileza, candidato, para se atentar a esses dois temas, que são as regras previamente acertadas com todos os candidatos. O tempo de 10 minutos, candidato, começa a valer a partir de agora com o cronômetro que aparece no telão. Boa noite, candidato. Muito boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui nessa Casa Centenária, Casa do Desenvolvimento. Cumprimentar meu amigo Corsini, ex-presidente, que prestigia esse evento. E ao nosso presidente Calil, que nasceu exatamente no ano em que o Espírito Amin já era governador. Então, eu quero te brindar esse joinvilense aí, que, de fato, nós representamos a mudança. Senhora presidente, discorrer sobre o plano de desenvolvimento, sobre a complexidade de problemas de uma cidade do porte de Joinville em 10 minutos é algo praticamente impossível. Então, eu vou apenas estabelecer aqui umas linhas mestras daquilo que será o governo do Partido Novo. Em primeiro lugar, e essa tem sido a demanda principal que eu recebi nessas andanças de mais de 22 mil quilômetros pelo estado de Santa Catarina, dos setores empreendedores
de uma economia bastante diversificada, tanto do ponto de vista das suas matrizes como das suas regiões, que é tirar o peso do Estado dos ombros de quem empreende e quem produz. Este foi o pleito principal, justamente porque as pessoas que trabalham, que empreendem, já cansaram de pedir aqueles 4 pontos: saúde, infraestrutura, educação e segurança. E isso é o DNA do Partido Novo. Isso constitui a essência da nossa atuação naqueles ambientes que nós já temos administrados, que é o caso de Minas Gerais e Joinville, que hoje marcou presença aqui neste ambiente quando o prefeito subscreveu, sancionou a Lei de Liberdade Econômica. E eu tenho dito, de uma forma muito respeitosa, de que o governador de Santa Catarina, do Partido Novo, vai joinvilizar Santa Catarina no sentido de levar essas práticas que, em pouco tempo, você já percebe, fazem a diferença, no sentido de criar o ambiente de negócios o melhor possível. Esse é um compromisso que não é meu, é um compromisso do nosso partido, que administra não através de pessoas, mas guiado por princípios e por valores, cujos principais situam-se na visão de longo prazo e na liberdade econômica. Porque eu tenho assistido os meus concorrentes ter soluções para tudo, soluções imediatas para problemas complexos. E quem acredita nisso tem muita ingenuidade. Eu ouvi constrangido um candidato dizendo que vai dar ensino superior gratuito para todo mundo, sem apontar um mínimo de fonte de receita, e esse papel de vendedor de ilusões eu não me apresento, não assumo. O meu partido não se presta a isso, porque a gente sabe de onde vem o dinheiro, de onde vêm as fontes de recursos para viabilizar isso. Para ir mais, então, direto ao ponto, nós vamos fazer aquilo que temos feito aqui em Joinville, que é uma gestão profissional. E pode parecer pouco, senhora presidente e demais membros, mas ela é tudo, porque a partir do momento em que você tem uma equipe formada por pessoas certas, nos lugares certos, o acerto daquilo que você faz é uma consequência absolutamente natural. E isso eu fui presenciar, eu não trago aqui por ouvir dizer, quando passei 2 dias em Minas Gerais, visitando todas as secretarias, visitando aquilo que tem dado certo lá em Minas Gerais. Em relação a Joinville, então, nós prometemos aquilo que eu já prometi pessoalmente ao prefeito Adriano, que é manter o Plano 1000, assumir a gestão do Hospital São José, porque, assim como Joinville sofre com 40% de gastos em saúde, eu venho de Blumenau, que suporta 33%. E é uma tradição dessas cidades fazerem tudo, assumirem aquilo que não é seu, enquanto o governo federal, o governo estadual, cria um ambiente que, em Florianópolis, gasta-se em torno de 17% ou 18%. Então, essa diferença vai permitir que o prefeito cumpra o seu papel de asfaltar as ruas. Por exemplo, quando ele diz que 40% das ruas não são asfaltadas, chega a ser constrangedor. Justamente porque a gente faz aquilo, nos municípios, aquilo que é a obrigação do Estado. Nós entendemos que, tirando, então, esse elevado peso, sobrará para a cidade o componente financeiro para viabilizar os projetos. Eu apresento como insumo ou componente de desenvolvimento econômico, presidente, a qualificação profissional. Eu tenho andado por todo esse Estado e percebo que nós estamos enfrentando 2 colapsos.
o colapso da infraestrutura, que é inegável. Hoje, o peso da logística na economia gira em torno de 14% em Santa Catarina, quando a média nacional é 11%, e quando os valores mundiais é 8%. Então, numa economia globalizada, competitiva, de fato, fica praticamente inviável, sob pena, inclusive, de perdermos o potencial econômico. Eu voltei do Oeste agora, a Aurora está para instalar 2 grandes unidades e vai instalar em outros estados, justamente pelo caos da logística ou da infraestrutura rodoviária de Santa Catarina. Evidentemente que o governador vai assumir esse papel de liderança para a viabilização do tão anunciado e há tanto tempo discutido problema ferroviário, né? Esse marco ferroviário precisa ser enfrentado, né? A Associação de Chapecó, junto com as demais associações, já patrocinou um projeto que traz a ferrovia até Chapecó, só que nós precisamos trazer até os nossos portos, sob pena de nós perdermos para o Paraná essa perspectiva de desenvolvimento. E, em relação a essas estradas, nós temos a ideia, como o governador Zema tem implementado lá, que é a 282, a 470, a 280, de enfrentarmos esse problema com concessão, né? Inclusive com a possibilidade de estadualização com o fim específico de concessão. Porque, se o governo federal não faz, o Estado precisa fazer, porque nós não podemos persistir nesse gargalo que praticamente está inviabilizando. E, para finalizar, eu tenho muito presente a necessidade de enfrentarmos o problema da qualificação de mão de obra, que é hoje um componente de infraestrutura à educação do nosso ensino profissionalizante. O mundo tem uma média de 45% de ensino profissionalizante e o Estado de Santa Catarina tem 8%. Então, é algo que nós precisamos fazer, não precisa muito dinheiro, nós temos capacidade instaladas no Sistema S, que você consegue adquirir vagas por preços muito acessíveis, e o Estado tem condições de resolver esse problema a médio e curto prazo, talvez, em alguma circunstância. Em síntese, eu poderia dizer também que, como promotor de justiça, tenho uma afeição muito grande pela construção de presídio, mas aqui pedindo que se qualifique os nossos representantes no Congresso Nacional. Não adianta construir presídio, não adianta ter efetivos policiais, se nós não tivermos instrumentos jurídicos que impeça esse enxuga-gelo que eu venho fazendo há 34 anos no Ministério Público, que a polícia vem fazendo. Santa Catarina tem uma polícia eficiente, mas não adianta nós termos uma polícia que prenda e que o infrator saia do distrito policial antes dos policiais que ficam cumprindo os rigores burocráticos. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para, eventualmente, em outro momento, fazer eventuais complementações. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, candidato. O manifesto das entidades será entregue neste momento ao candidato pelos presidentes que assinam este manifesto em nome das entidades. Lembro a todos que no dia 17 de outubro, daqui 4 semanas, todos estão convidados novamente a retornar ao Salão Nobre da CIGE para ouvirmos os candidatos ao governo que estiverem disputando o segundo turno em mais uma ação do Conselho das Entidades. E amanhã, às 8h30 da manhã, na sede da JORPEM, um painel realizado com os candidatos ao Senado por Santa Catarina.
Obrigado, candidato, mais uma vez. Vamos receber mais um candidato ao governo de Santa Catarina, que terá o tempo de 10 minutos para compartilhar suas propostas para o desenvolvimento da economia e seus compromissos com a comunidade de Joinville e região. Lembro que este painel está sendo gravado e depois será disponibilizado aos integrantes das associações. A partir de agora, o candidato Ralph Zimmer tem 10 minutos para compartilhar suas propostas para o desenvolvimento da economia e seus compromissos com a comunidade de Joinville e região. Peço, por gentileza, candidato, para se atentar a esses dois temas, que são as regras previamente acertadas com todos os candidatos. Nosso tempo de 10 minutos começa a valer a partir de agora, com o cronômetro no telão. Boa noite, candidato. Boa noite a toda a nossa Joinville. Boa noite a Maria, o José, o Jonas. Perdão? José. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Acompanhem as falas dos outros candidatos, ora aqui em cima, ora lá embaixo. Todo respeito, quero mostrar algumas coisas que não foram mostradas, né? Até porque ser o último a falar, né, vocês devem estar cansados de ouvir o pessoal aí. Antes de tudo, quero trazer uma boa notícia para a nossa coligação. O TRE acabou de homologar a unanimidade a nossa candidatura, em que pese a contestação aí que havia do senhor Carlos Moisés e do senhor Udo Deller. Nós vencemos no TRE de forma unânime, somos candidatos homologados e vamos à luta. Antes vou me apresentar brevemente. Eu fui defensor público geral do Estado entre 2016 e 2018, um cargo de gestão, né? E tive a oportunidade, naquele período, de reduzir custeio, mais que dobrar o atendimento na ponta, isso está nos nossos sítios eletrônicos, né? Digitalizar os processos, e isso me trouxe uma visão, em que pese a Defensoria Pública ser uma instituição pequena, com orçamento pequeno, mas me complementou na prática o que eu já havia estudado em pós-graduação de gestão pública avançada, os principais gargalos do Estado. Eu observei as reivindicações aqui de Joinville, as propostas dos candidatos. Aqui é terra de gente empreendedora, de gente bem-sucedida, que sabe que dinheiro não dá em árvore, né? Promessas é fácil fazer. O diferencial é o como fazer. E é nisso que nós nos debruçamos no nosso plano de governo, no como fazer. O que acontece? Qual que é a realidade hoje de Santa Catarina? A lei orçamentária nossa é clara. 85% dos nossos tributos servem apenas para manter a máquina pública funcionando. Receita corrente líquida entrou R$100, no final do mês sai 85, né? Aí não tem como fazer investimentos. Eu não quero fazer o modelo de gestão, com todo respeito e carinho, tem, por exemplo, o candidato Jean Loureiro, ele quadruplicou a dívida de Florianópolis na gestão dele. Devia 100 milhões, hoje deve aproximadamente 500 milhões. Dá um Google aí em Renato Igor, que vocês vão ver. Também não quero fazer, com todo respeito ao governador Carlos Moisés, essa forma do Plano 1000, que tem que honrar as obras que foram contratadas, mas nós conquistamos no Tribunal de Contas uma decisão para que sejam enviadas ao portal de transparência. Esses contratos ainda não foram. Transparência é tudo nas nossas empresas, nas nossas vidas e, certamente, no governo do Estado, né? Se atrai investidor, investimento com transparência. Santa Catarina hoje está numa posição medíocre, no 12º lugar no ranking feito pelo Ministério Público, no que tange a transparência, dado aí os diversos escândalos, que não vou perder tempo aqui, vocês conhecem tanto quanto eu, que nos deixam numa posição desconfortável. Como é que se faz transparência? Transparência se faz com um acompanhamento aberto de reuniões em tempo real, em YouTube, em deliberações, projetos, contratos, indo para sítio eletrônico, punindo, quando se tem desvio de pronto, quem foi incompetente ou foi corrupto, assim que se faz gestão transparente. Porque, se não sobrar dinheiro em caixa, não vai sobrar para investimento, né? Seria uma loucura aqui querer fazer as mesmas coisas que estão sendo feitas aí há 20 anos e esperar resultados diferentes. Então, o nosso plano parte disso. Como é que a gente vai reduzir esse 85% da receita líquida? Vocês que são empresários e comerciantes. A gente vai reduzir isso
com a escola pública. Por que com a escola pública? Decaiu as taxas de natalidade nas últimas décadas, há espaço físico em que pese mal aproveitados nas escolas públicas, que demandam aí reformas, enfim, em que pode ser a porta de entrada do serviço estatal. O pai e a mãe que vai levar o filho na escola, ele pode ter uma sala que, por meio de videoconferência, ele fale com o PROCON, com a Defensoria Pública, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, e, com isso, a gente vai reduzir os contratos de locações de prédios, que é uma verdadeira Babilônia. Se vocês pegarem os contratos públicos de locação de prédio que dispensam licitação, eu desafio se na iniciativa privada o proprietário aluga por tal valor. Eu desafio. Não estou nem dizendo que tem corrupção. Eu desafio. Não aluga. E a gente não precisa de tanto espaço físico hoje numa sociedade em que tem ampliado, ainda mais aqui em Santa Catarina, o uso de aplicativo, o uso de videoconferência. A pandemia nos ensinou muito, nem home, nem office. A gente tem que ter um posto físico, sim, do Estado, controlar com a tecnologia a produtividade do servidor, reduzir esses contratos de locações que trazem a reboque outros contratos que são muito caros. Empresa terceirizada de limpeza. Eu sei que aqui tem Orben, que ninguém vai ficar chateado comigo, mas os contratos, a rigor de todas as empresas terceirizadas, a faxineira ganha um salário mínimo, só que ela custa 3,5 a 4,5 em média. Então, esse custo de gestão, esse modelo de gestão arcaico que tem em Santa Catarina, ele está consumindo nosso tributo. A partir do momento que a gente fizer esse enxugamento, vamos fazer rápido, porque temos, no nosso plano de governo, convido Vossas Excelências aí a pesquisarem no TRE, projetos de lei já prontos, para entrar no governo já apresentando à Assembleia Legislativa, decretos prontos, para que tenha essa redução de custeio, assim tenhamos caixa para podermos avançar no que interessa. Redução de tributo. Redução de tributo também ninguém pode prometer milagre. Tem o CONFAS, não pode ter guerra fiscal. Se ficar abaixo da regulamentação, não pode. Mas também acima, não deve. Né? A gente viu que o Supremo Tribunal Federal recentemente reduziu o ICMS da comunicação, que aqui era o mais caro do Brasil, era 25%. E, somado isso com agora a redução que teve também pelo governo federal do ICMS do combustível, Santa Catarina vai arrecadar, ano que vem, e o Sindifisco já confirmou, já falei isso no debate, 3,5 bilhões a menos. 3,5 bilhões a menos. Os candidatos disseram isso hoje aqui, que vai cair a arrecadação, que já está caindo. Então, esse show do milhão, com todo respeito, sem planejamento, jogar dinheiro para prefeito para ver o que dá, em véspera de eleição, isso não é gestão. Com todo respeito, isso é qualquer coisa que não gestão. Não é? Eu, como neto de colonos, filhos de comerciantes, aprendi que não se prospera com o que se ganha, se prospera com o que se deixa de gastar. Né? Então, essa ação a gente tem que levar para o Estado. Sobrando o caixa, a gente vai poder reduzir o ICMS, que é o principal o tributo que produz, os outros dois do Estado é o causa-mortes, né, que é de herança, e o IPVA. Né? Então, o ICMS é o carro-chefe que a gente precisa trabalhar, antes de tudo, para reduzir. E o ponto, quando a gente avança aqui para infraestrutura, né? Vocês que são numa região produtiva, eu sei das demandas de vocês precisam de energia. Joinville está parada porque não chega energia. Não chega energia por quê? Porque a Celesc, 40% dos lucros é dividido entre gestores que, todo respeito, são apadrinhados do governador de plantão, muda governo, entra governo, e a lei de SA permite que esse lucro seja de 25%. Eu vou reduzir isso para 25% como governador, para sobrar o 15% para ter investimento, para ter energia para Joinville, a nossa Manchester catarinense. Sem energia não tem como produzir. Esse é um ponto essencial aqui para a região. Outro ponto, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Segurança Pública também está no nosso plano de governo, vão ser órgãos de Estado e não mais órgãos de governo. A atual gestão mudou 3 vezes o delegado de Polícia Civil. Eu, como defensor público na ponta, eu vejo que muitas vezes o magistrado tem que soltar um preso do Paraná ou do Rio Grande do Sul, porque senta na frente do juiz um dia após a prisão e não se sabe se tem ficha corrida em outro estado. Né? Isso aí é falta de integração. Para nós termos uma polícia mais forte, falo para a Polícia Militar aqui também, para a Polícia Civil,
tem que ter eleição do comandante-geral da Polícia Militar e do delegado civil dentro das carreiras, lista tríplice, o governador nomeia e não pode exonerar mandato 2 anos. Até para que, se for o caso, investigar o próprio governador. O governador é servidor público número 1, não é quem deve servir do Estado primeiro. E, para isso, a gente tem que ter as polícias independentes. Né? Independentes e não por indicações. Estou fazendo uma investigação que talvez o governo não goste, muda o delegado-geral, muda o comandante-geral. Eu não quero isso para o meu governo, nem quero isso para a nossa Santa Catarina. Né? Por isso, isso é uma das nossas propostas nesse ponto. Outro ponto aqui da região, que é a questão da saúde. Né? A questão da saúde do hospital daqui, eu também quero assumir o compromisso de trazer essa folha para o Estado, e eu estou dizendo como é que eu vou pagar sem endividar. Porque não adianta a gente fazer o Estado crescer e entregar para a geração futura uma dívida impagável, porque uma hora a conta chega, como chegou recentemente em nível nacional, e vocês que são empresários, que produzem emprego, que o Estado não produz emprego, isso é uma mentira, quem produz é o empreendedor. Vocês sofreram o desmantelamento aí das contas públicas. Muito obrigado, Ralph 90, candidato a governador, estou à disposição de vocês. Neste momento, será entregue ao candidato o Manifesto das Entidades, manifesto assinado pelos presidentes das entidades. Lembro a todos, mais uma vez, que amanhã, às 8h30 da manhã, o Conselho das Entidades promove na sede da AJORPEM um painel com os candidatos ao Senado. E no dia 2 de outubro, vamos todos cumprir nosso dever cívico e cidadão de votar. E no dia 17 de outubro, daqui a 4 semanas, todos estão convidados a retornar ao Salão Nobre da CIGI para ouvirmos os candidatos ao governo que estiverem disputando o segundo turno em mais uma ação do Conselho das Entidades. Obrigado, candidato, mais uma vez. Dessa forma, concluímos o painel com os candidatos ao governo promovido pelo Conselho das Entidades Empresariais de Joinville. Em nome dos presidentes da CIGI, a COMAC, a AJORPEM e CDL, nosso muito obrigado a todos que estiveram conosco. Uma ótima noite e uma grande semana.